Olá, eu sou Paulo Magalhães Lima. Fui influenciado por uma gaitinha de boca que era um doce e eu pedi para o meu pai, ele comprou e eu lambi o doce e fiquei com a gaita na mão, toquei uma música, né, que foi Asa Branca de Luiz Gonzaga. E meu pai ficou muito admirado, ficou parado me olhando e não sabia, né, que tinha eu tinha essa dádiva, né? Então, graças a Deus, né? Então aí começou a revelação da minha carreira musical, que aí me entregaram um surdo para uma fanfarra. Eu era um garoto, isso na década de 50 até 60, eu mexi com fanfarra, me deram um pistão antigo, eu usei como corneta e tal, beleza, tudo bem. Daí para mim me aprofundar mais, quando eu estava no 4º ano primário, que eu já estava terminando o primário, foi que eu me interessei a estudar música, porque eu ainda era muito novo, muito jovem naquela época, né? E muito criança. E aí eu esperei um pouco até chegar aos 11 anos para 12 anos, que eu comecei a me interessar, a estudar a música, para que eu soubesse, né, o que eu estava fazendo, o que era aquilo, que era uma coisa que eu mais queria na minha vida. Então eu comecei a estudar, bater compasso, aquela coisa toda, até entender uma leitura de música, tudo. Aí fui convidado pelo próprio maestro Lincoln, que foi que me incentivou a eu tocar uma bateria, que não era o meu instrumento, não era o instrumento que eu tinha no meu pensamento, né? E daí por diante, eu comecei a estudar essa bateria. Ele me ensinando as bancadas, os ritmos, aquela coisa. E eu peguei, porque a gente, quando tem essa idade, a facilidade é outra, né? Aí rapidamente eu aprendi e já comecei a ensaiar com a orquestra, que era a Orquestra de Itaguajé, né? A Orquestra Continental de Itaguajé. E nesse inteirinho aí a coisa foi, né? Foi melhorando para mim, eu percebendo mais coisas musicalmente. Isso que ano que era? Isso aí foi na década de 50 para 60, 55 para 60. Aí, já, como diz, quando eu completei os 13 anos que eu já estava na orquestra, já estava fazendo serviço profissional, né, que eu não era profissional, mas eles eram profissionais. E eu estava no meio do profissional, então eu já estava pegando uma certa tarimba de como é que era a coisa. Aí eu comecei a fazer o primeiro baile que eu fui fazer na minha vida, com 13 anos de idade. Aí era aquele moleque, cabelinho penteado ali, com brilhantina, né? A vaca lambreu, a vaca lambeu. Então, eu ainda levantei porque o bumbo era grande, era uns bumbum grande, era uma bateria da Veril, fabricação Averil, eram as primeiras baterias. Então, eu ainda me estiquei assim, até tem a foto, mas está com meu irmão, lá em Cascavel, meu irmão. E daí por diante, eu fiz o primeiro baile em Paranacite, o segundo baile em Itaguajé, o terceiro baile eu fui para Porecatu. Aí, daí para frente, bailes e mais bailes, Colorado, tudo quanto era lugar, Santo Inácio, a redondeza de Itaguajé. Né? Isso com a Lincoln? Com a orquestra do Lincoln, né? Do maestro Lincoln. Aí pronto, aí começou, Paulinho, Paulo Magalhães, aquela coisa. E aquilo foi me incentivando e eu fui me aprofundando dentro do que eu queria, dentro da profissão que eu queria, que era músico, entender música, escrever, ler música e tocar. A minha paixão mais era tocar, mas o meu instrumento que eu sonhava era um sax. E eu estava fazendo bateria, mas mesmo assim eu me dedicava, eu estudava, eu praticava, né? Porque eu estava numa orquestra, beleza.
Aí os componentes depois, mais ou menos de 55 a 60, aí de 60 em diante, que é a década de 60, foi que houve uma mudança. A orquestra veio acabar e ele formou um conjuntinho para a gente fazer os bailes, continuar fazendo os bailes, aquela coisa toda. Então ainda fiz isso aí. Aí quando ele pegou a mudança e vinha para Cascavel, né, isso na década de 65 em diante, em 69, final de 69 eu estava em Itaguajé. Ainda estava em Itaguajé. Naquele mesmo ano, que é final de ano, eu vim com ele, com a mudança dele, né? Eu falou com meus pais, tudo, meu pai permitiu mesmo, né? Aí eu vim com ele para Cascavel. Mas eu não sabia qual era o intuito, mas quando eu cheguei lá que fiquei sabendo que aí eu não tinha idade para tocar nas boates. Aí já é de 69, né? Daí, final de 69, aí eu comecei a pensar, falei, o que eu vou fazer, né? Então ainda andei trabalhando numa sapataria lá em Cascavel, e tudo que eu aprendi a profissão de sapateiro, eu tinha 10 anos na época, né? Então ainda andei trabalhando lá e trabalhava para fazer na boate. Na zona. Para fazer na boate. Só que aí a gente tinha que fazer um tipo de maquiagem, e aí eu comecei a tirar as pontinhas do cabelo, fazer um bigode, né, com a colinha agomarábica da época. E aí comecei a fazer os bigodes, né, para parecer com mais idade, porque a polícia lá não dava trégua, né, que ainda mais de menor, né, e eu estava com 17 anos. Eu já estava com 17 anos, né? Não estava completo, estava incompleto, faltava poucos meses para me completar os 18. Então eu tinha que fazer isso aí, porque eu tinha que dar um jeito para voltar a entrar no que eu vinha fazendo, né? Então, de forma que aí fazia os bailes na cidade, aquela coisa toda, aí o maestro Lincoln formou um outro conjunto. Ele formou um outro conjunto lá em Cascavel. Era Lincoln e seu conjunto, né? Aí nós começamos a fazer baile para a cidade, para a região de Cascavel. Aí começamos a fazer baile lá também. Aí, nesse inteirinho de baile que a gente fazia em Cascavel, aí já a coisa mudou, porque eu já comprei um sax. Aí eu comprei um sax, já veio assim, já aquela curiosidade minha de ver como era o instrumento, o que eu poderia desenvolver naquele instrumento, que não era o que eu estava fazendo, eu estava mexendo com bateria. Aí comecei, né, levei para casa, arrumei tudo, meu pai ajudou a pagar o instrumento, aquela coisa toda, era um sax alto. Era um sax alto da Veril, antigo, né. Aí, para mim, aquilo era a maior joia que eu consegui. Aí comecei em casa mesmo, porque eu tinha leitura, comecei em casa a procurar a escala direitinho. Enfim, saiu o que eu queria. Aí já comecei a tocar música, aquela coisa toda. Aí na boate, desculpa, a gente vai falando e vai criando. Então, naquela coisa, na boate mesmo, que o Lincoln também o maestro Lincoln também já tinha terminado o conjunto que estava fazendo o baile, e ele não fazia carnavais, e eu não fui fazer o carnaval dele. Eu não fui fazer um carnaval, que ele falou que não ia precisar de mim como baterista, e ele já tinha um baterista que ele arrumou e tal, aí ele ficou com o conjunto. Aí ele ficou com aquele conjunto lá e eu fiquei na boate, no lugar dele. Aí eu assumi o lugar dele como saxofonista. Aí a coisa já mudou. Aqui agora sim, aqui é o que eu quero. Aí comecei a praticar aí a ajuda dos músicos, aquele pessoal que, nossa, cada músico que aparecia lá, que aquilo para mim era
né? Coisa do outro mundo, né? Que era a minha paixão, né? Então aquilo foi me incentivando, eles foram me ensinando. Eu fui captando tudo que eles me falavam, tudo que eles faziam, me mostravam, que tal, frases, aquela coisa, sopro, que eu tinha que educar, coisas que, né? Então, beleza. Aí, resumindo, a coisa foi para frente. Eu me tornei um saxofonista. Aí começou a pegar nome, comecei a pegar nome. Aí já era Paulinho, era o Paulinho, né, e tal, aquela coisa, né? Aquele coisinho pequenininho, aquela coisa, né? Tudo bem. Aí trabalhei em várias boates ali, né? Não trabalhei só numa, né? Mas a boate mesmo, da história mesmo, foi a Dona Augusta, que é encostada à Boate Cadiz. Aí depois, para chegar à Boate Cadiz, aí eu já era um músico considerado, né? Isso antes de eu ir para o quartel, que chegou a época de eu ir para o quartel, aí a coisa mudou. Aí a coisa mudou porque eu fui para o quartel, fui para Foz do Iguaçu, o primeiro batalhão de fronteira. Aí quando me apresentei lá, aquela coisa toda, me formei ao pracinha, né? Que é 6 meses, aí vem a farda e tudo e tal. Aí eu fui solicitado para ir me apresentar à banda, a banda musical do primeiro batalhão. E ali aprimorou mais a minha leitura, né? A minha ética musical, sopro, tudo mais firme, que era tudo com leituras e aquela coisa toda. Cheguei a tirar serviço de dia à banda, né? Eu não era um graduado, mas tirava o serviço, né? Foi concedido isso para mim. Até quando veio as divisas, eu nem usei. Eu nem usei a divisa de terceiro sargento. Aí eu, já, como diz, passou esse tempo todo no quartel, tudo, eu dei baixa. E os comandantes, pelo menos o comandante da 2ª companhia, que eu era da 2ª companhia de infantaria, ficou admirado de saber que eu ia embora. Ele falou, eu não acredito que você vai embora. Né, aquela coisa toda, então, me incentivando a ficar. Chegou o ponto de eu assinar um requerimento lá pedindo um engajamento. Mas só que na última hora, quando eu vi os meus amigos tudo embarcando para ir embora, eu fui lá, rasguei, falei com o comandante e saí fora, né? Aí saí, dei baixa, entendeu? Tudo bem, essa foi a parte do quartel. Isso foi 64. Em 65 eu já fui para São Paulo. Em 65 fui para São Paulo, fiquei 1 ano em São Paulo, trabalhei num canal de televisão, que é a TV Cultura, Canal 2, aí como contra-regra, mas eu lá sabia o que era, nem sabia o que era isso, né? Até eu aprender alguma coisa lá, aí não me interessei também, né? Não me interessei porque não era o meu fraco, como diz o meu sonho. E o meu saxofone, eu tinha comprado um saxofone na Casa Manon, na 24 de maio, em São Paulo, ali perto da Praça da República, né? Que é a casa famosa lá, comprei um saxofone, estava zeradinho, arrumadinho. Aí eu pegava de vez em quando, dava uma soprada, aquela coisa toda. Aí o chefe da contra-regra fala para o maestro, né? O Milani, que ele fazia os musicais na TV, então falou que tinha um saxofonista, que era eu, que não sei o que e tal, que era um contra-regra e tal, né, que agora eu não estava trabalhando. Já tinha montado o cenário, aquela coisa toda. Aí o maestro foi e me levou, assim, conversou comigo e tal. Eu falei, olha, eu estou um pouco sem prática, né, e tal, porque o instrumento é novo, peguei agora. Não, você vai fazer o 2º sax para mim, aqui na orquestra. Aí foi que eu fui fazer na orquestra dele, o musical, né, do canal de televisão. Aí tudo bem, dali para frente eu comecei a me interessar de novo, né, a soprar o instrumento, tal, beleza. Tudo bem, como eu tinha leitura, não teve problema. Aí beleza. Então, resumindo, chegou um ponto que eu saí da contra-regra, aí
que me aconteceu? Aí eu fui e falei, não, eu vou sair da TV, eu vou sair do Canal 2 e vou fazer um serviço da noite, uma boate e tal, né? Que foi aí que eu passei para a boate Mugi, na Rua Augusta, que eu fui visitar, levei o instrumento, encontrei meus amigos que eu trabalhei no Paraná, nas boates no Paraná. Aí foi aquela festa, aquela coisa, dali eu já continuei a trabalhar na boate. Pronto, fui contratado da boate, pronto, beleza, saí fora do Canal 2, TV Cultura Canal 2, né? Que não era o meu negócio ser contra a regra, eu nem sabia o que era isso. Então, de forma que, nossa, foi pra frente a coisa ali, aí veio Marta Mendonça, fez temporada, veio Edith Veiga, fez temporada, falou um monte de coisa pra mim, menino, você tem um bom sopro, você é isso e tal, me elogiou, aquela coisa toda, e me incentivou a estudar mais, né, Edith Veiga. Aí, Altemar Dutra, nossa, era amicíssimo da gente, né, amigo dos músicos, tudo, nossa. Então aquilo, Noite Ilustrada, né? Então começou esse pessoal a fazer temporada nessa boate e eu comecei a ficar mais conhecido, né? Do meio artístico. Aí fui contratado por paulistano em São Paulo, o Quente, né? O paulistano, o Quente, que tinha um paulistano que era das vilas lá, né? Então eu fui fazer um Réveillon. Aí tava eu, o Hélio, o Zolvito, que era do Dick Farney, né? Tinha a musical dele, né? E o rapaz, que era o baterista, que era o Zolvito, ainda fez amizade comigo, falou, mas você tá fazendo aonde? Eu falei, eu tô fazendo a boate Mugi, né? Tudo bem, foi uma passagem boa, aquela coisa, saí na Manchete, na primeira parte da Manchete, saiu eu lá, o saxofonista, aquela foto bonita, aquela coisa, né? Puxa, isso para mim foi gratificante, né? Quando eu ia chegar a um ponto desse, né? Sendo que eu vim de um lugar que, puxa vida, tudo para mim era... Sabe como é que é, né? Na vida da gente é assim, né? Aí foi que eu, passando esse período, aí nós formamos na boate, nós formamos a nossa bandinha, nosso conjunto. Que na época não era bandinha, era conjunto. Então aí era eu, Chiquinho, Gervásio, né? Aí o Didi, que era do contrabaixo, que era o Vavá, que era o baterista. Aí, nesse inteirinho aí que nós formamos, tá, veio uma excursão para nós, para Minas e Goiás, né? 2 meses de excursão. Mas beleza, aí foi que nós aí, né? Vamos fazer isso aí, vamos seguir esse roteiro aí deles e vamos trabalhar, beleza. Aí fiquei em Uberaba, Minas, aliás, em Minas Uberlândia, Uberaba, né, Monte Alegre, né, até passar para Itumbiara. O nosso término do contrato foi em Itumbiara. Aí em Itumbiara eu fiquei contratado era uma orquestra e eu ajudei a formar o conjunto lá. Eu, Chiquinho, Gervásio. A gente formou novamente, aí animou o povo, né, lá de Itumbiara, que assim, isso aí em Goiás. Aí, dali, eu fui para Uberlândia, pro conjunto do irmão da Nalva Aguiar, né? O conjunto da Nalva Aguiar, o menino, irmão da Nalva Aguiar, aí a Nalva conseguiu me puxar para lá. Aí eu fiquei, que era o Fausto, né? Faustinho, era os Fantomas. Aquilo, uma banda que fazia mais repertório dos Incríveis na época, né? E eu, então, como eu tocava as músicas do Manito, aí eu tinha aquela prática de fazer tudo que o Manito fazia, né? Fui na cola dele. Aí comecei a trabalhar com essa banda de jovem, né? Que eu era o mais velho, sempre eu fui o mais velho. Então, daí animou, a coisa animou, né? E eu também fiquei mais animado, né? Porque aí estão me procurando para fazer os serviços novos, né? Isso é bom. Aí aquilo me incentivou até o ponto de que
recebi um telefonema à meia-noite, né? Isso aí já foi numa década de 70 e já foi para um lado quase 70, falei, já é 70, né? 71, 72. Aí foi que eu recebi. Olha, quem está falando aqui é o Jurandir. Eu sou baterista da banda do Roberto Carlos, The Jet Blacks. E eu preciso que você embarque agora de manhã, daí de Uberlândia, né, que eu estava em Uberlândia. Que você embarque aí, né, para a gente te receber aqui. Então você, quando você chegar aqui no Tietê, no Clube Tietê, você pede para o motorista, ele para aqui, e você me espera de frente ao Clube Tietê. Foi que eu fiz isso aí, tá? Embarquei, fui, né? O instrumentinho do lado, a bolsinha com as trouxinhas, né? Eu falei, então vamos lá, vamos enfiar a cara. Vou voltando para São Paulo, né? Estou voltando, de Minas eu estou voltando, né? De Minas eu estou voltando para São Paulo. Aí foi que eu fui saber que eu era um contratado de Roberto Carlos, que eu fui para o escritório de Roberto Carlos. Foi a vez que eu vi ele pessoalmente, assim, cara a cara, né? Eu, pra mim, eu falei, ué, esse é o Roberto Carlos, esse é o Roberto Carlos. Sim, eu tô vendo que pelas fotos aqui e tal, eu falei bem assim, ainda é simplesinho, né? Eu não tinha aquela coisa, né? Que aquilo era começo. E tinha esse negócio da Jovem Guarda, que era na Record. Daquela época, daquele dia em diante, eu comecei a ensaiar com The Jet Blacks e tinha que acompanhar as músicas com Roberto Carlos. Na TV? Na TV, no Teatro Record, né? Que depois, logo depois do Roberto Carlos, né? Que a gente já terminou a apresentação, entrava a Hebe era bem mocinha. A Hebe Camargo era bem mocinha. Até uma vez ela conversou comigo, tirou uma com a minha cara, né? Você é índio? Oh. Brincando comigo e tal. Beleza, então eu tive essa passagem na minha vida, que isso aí foi uma coisa, a coisa mais maravilhosa que aconteceu nesse meio, que era o meu sonho, era fazer isso, né? Ser conhecido, conhecer, né? Aí foi que, até o ponto que o Roberto me puxou para o RC7, que ele formou o RC7, né? Entendeu? Aí foi já 78, 70, já foi beirando os 80, né? Aí foi que eu fui ensaiar com o RC7, era o Maguinho no trompete, era o Vanderlei no teclado, era o Raulzinho no trombone, que é o seu Raul de Souza, né? E tinha o Dedé, que era baterista, que era noivo da Martinha, né? Aí a Martinha é compositora, o Roberto gravou muitas músicas dela. Aí foi que aquilo ali foi um meio, que aí que eu comecei a perceber que eu estava no miolo. Que eu estava no miolo. E aí todos os domingos, à 1h30, eu ia para o Teatro Record, começava a Jovem Guarda. Entendeu? Começava a Jovem Guarda. Aquilo era um espanto. A primeira vez eu quase caí de costa, né? Que eu não sabia que era aquilo, né? Que aquilo era um grito direto. Era gritaeira direta, era menina desmaiando, policial carregando meninas, as pessoas assim que desmaiada, aquela coisa. Era aquele movimento, sabe, que no país ainda não tinha isso, né? Isso aí revolucionou. Então, era a Jovem Guarda, né? Era a Jovem Guarda. Então foi uma pena aquilo pega fogo. O teatro pegou fogo. E aquilo foi da própria instalação, a instalação do canal, né, do teatro, e veio a incendiar. E não deu tempo para nada, que quem podia sair, saiu, nem olhava para trás, dava um jeito de sair, né? Quem ia salvar? Salvar, né, várias fitas, que na época aquelas fitas, né, que era
era aqueles Akai grandão, né? Aqueles Akai possante, que eram as gravações, né? Do playback, de tudo que acontecia na TV, né? Então não foi possível salvar aquilo. Foi algumas coisas foram salvas, né? Porque foi o festival ainda, a Record ainda mostra um trecho do festival e tudo. Eu não cheguei a aparecer ali, mas eu estava lá. Eu estava de cá olhando o festival, estava assistindo, né? E ali, músicos, todo mundo vai assistir. Vamos ver, né? Opa, olha, Vandré, eu não sei o quê, aí Gil, né? Que é Gilberto Gil. Ó, bicho, até o Roberto Carlos tem a gravação dele e tal, não sei o quê, né? Que o Roberto fez a gravação dele e ganhou, né? Inclusive até na Itália também. Foi na Itália, né? Aonde foi que ele ganhou aquela vez? Eu nem lembro mais. Isso faz tanto tempo, né? Que a gente, para relembrar, e na idade que eu estou hoje, né? Para a gente relembrar mesmo como foi realmente, né? Vai muito tempo para a gente relembrar. Mas a coisa, como diz, me elevou a ser um músico considerado. Hoje no Brasil, em todo lugar que eu passo, as pessoas parecem que já me conhecem. É Paulão. Eu sou conhecido como Paulão, né? Em São Paulo, Rio, né? Aí foi uma fase de ouro, entendeu? Para mim, né? Porque para eles não, que já eram, né? Consagrados, né? E hoje é o rei Roberto Carlos. Então, como eu saí de lá, né? Que é o dia que eu cheguei e falei que ia embora, que eu tinha problema com a família, que não... ninguém acreditou e ninguém concordou, né? Mas eu vim embora. Aí eu vim embora, vim cuidar, assim, ajudar com a família, meus irmãos e tudo, né? Tal, meus pais e tudo. Aí, nesse inteirinho, aí começou a aparecer muitas bandas. Começou, sabe, chegava ônibus, encostava lá, olha, seu Paulo, ô Paulão, vamos fazer com a gente e tal, uma apresentação sua, tá bom, né, não sei o que e tal. Eu terminava indo, fazia lá minha apresentação, fazia, né, eles me acompanhavam, aquela coisa toda, beleza. E aquilo era um sucesso para eles, né. Quer dizer, então esse tipo de coisa apareceu muito. Cantores, duplas, entende? Fiz com duplas, até com o Amado Batista eu gravei. Fiz o som do sax, o Amado Batista queria o som do sax, eu fiz. Então na gravação dele tem. Aí, nesse é uma passagem, outra passagem. Aí chegou o ponto que eu formei uma banda em Cascavel, né? Eu formei uma banda em Cascavel, que é o Alta Tensão. Formei essa banda, eu formei, porque eu vim, né? Qual o nome da banda? Alta Tensão. Aí, o Alta Tensão foi uma banda em que eu comecei a fazer os bailes por causa do meu nome, né? O nome que eu tinha. Aí todos os empresários estavam interessados. Então, como eu tinha muito serviço, fazendo serviço, o Roberto Leal, que é o portuguesinho, vinha fazer os shows no meio do baile. Aí nesse inteirinho, ele começou a conversar comigo e tal. Olha, eu estou quero formar Leal são 6, que eu quero 6 músicos, tal, e mais eu, né, tal, não sei o que, Leal são 7. Aí eu falei, pois é uma coisa parecida com o Roberto Carlos, né? RC7. RC7. Aí eu falei, é uma boa ideia, né, mas aqui eu comando isso aqui, né? A banda é minha, né? E tal, não sei o quê. Falou, não, quando você puder e tal, no caso de você mudar, né? E tal, você não vai formar outra banda, não é? Eu falei, não vou mais. Essa aqui, quando terminar, terminou. Puxa, passou aí questão de 3, 4 anos. Aí o Roberto já se interessou e já combinou comigo. Então, quando chegar essa época aí, conta comigo, tá? Conta comigo que eu mando te buscar ou eu venho te buscar. Falei, tá bom.
Tudo bem, combinado então, combinado. Rapaz, realmente. Tive um rolo lá com o empresário lá não me pagava e eu tinha que pagar os músicos, e aí eu me apertei e comecei a vender os instrumentos. Comecei a vender aparelhagem para pagar os músicos que trabalhavam comigo, que a gente fez a turnê lá, né? Por Santa Catarina, por tudo, Paraná, tudo, fizemos a turnê e eu não podia efetuar o pagamento dos meus músicos. Então, puxa vida, aquilo acabou comigo, né? Então eu cheguei ao ponto de falar, bom, acabou. Aí a banda acabou, fechei a banda. Aí, com muito custo, que o empresário ainda me deu a metade do que ele tinha que me pagar. Aí os que faltava pagar, dei instrumento de presente para o baterista, né, que tinha a família dele e precisava trabalhar e não tinha instrumento. Eu peguei, não, o instrumento é seu. Passei o papel, pus 2 testemunhas, tudo, é seu, entendeu? Vai trabalhar, entendeu? Aí por quê? Porque eu já estava conversado com o Roberto Leal. Quando foi em abril, né, de 77, abril de 77, foi que é a viagem. No domingo antes, que eu falei, eu vou dar uma voltinha, né, porque amanhã eu vou embarcar, me acontece um acidente. Um carro me pega, me joga longe, tudo. Dali eu fui para o hospital. Um casal me levou para o hospital e a minha perna foi fraturada. Aí hoje é parafusado, né? Passei por isso aí antes de assumir o serviço lá, né? Mais uma vez para São Paulo. Aí passou 4 meses, ele não se contentou, ele veio. O que está acontecendo que você não foi? O que é todo esse tempo, sei o que, tal. Embarquei naquele dia, a minha perna ainda estava, né? Tinha tirado o gesso naquele mês lá, tinha tirado o gesso, a minha perna estava da grossura. A minha perna estava da grossura do meu braço, né? Que eu fiquei tão triste aquilo, e eu com uma moletinha, né? Eu com a moletinha ali, né, com dificuldade para, né, aquilo voltar novamente. Aí, em São Paulo, foi que o Roberto cuidou de mim. O Roberto não foi meu patrão. O Roberto foi um irmão. Roberto Leal. Roberto Leal. Foi um irmão, um pai, sabe? Pai novo. Ele era novo, eu era bem mais velho que ele. Mas ele cuidou de mim como se eu fosse alguém dele. Ele me levou para dentro da casa dele. Entendeu? Então eu era o filho mais velho da família, né? O filho mais velho da família, porque a dona Júlia, que é a mãe dele, o seu, né? Aí tem o pai, né? E aí os irmãos, tudo, ele tem 10 irmãos, né? E todos os 10 irmãos, nossa, me adoram, né? Assim, aquela coisa, me tem como se eu fosse da família, né? Então foi uma outra fase, que eu fiquei 13 anos. Eu fiquei 13 anos com ele, entendeu? Bom, nesse inteirinho de tudo isso aí, eu gravei 13 LPs com ele. E hoje eu só tenho um na contracapa, né? Aqui na contracapa tem eu aqui, né? Que é o grupo folclórico e a banda dele, entendeu? Então isso aqui, como diz, já é uma coisa que para mim é gratificante, né? Porque tudo foi gratificante. Então eu nunca tenho que reclamar, nunca posso reclamar, nem quero reclamar, porque a vida para mim ela não foi brava. Foi brava num outro sentido, mas isso aí não vem ao caso. Então beleza. Daí pra frente... Aí você chega... Quando você chegou em Paranaguá? Aí vem o seguinte, que eu saí do Roberto Leal no final de 89, fui para Cascavel, fiquei 8 meses em Cascavel, recebi um convite de Itaguajé, do lugar que eu fui criado, onde foi o meu começo, para formar uma fanfarra, para cuidar de uma fanfarra e formar uma banda municipal. Aí, né, eu vou, né? Aí vim para Itaguajé, formei a banda e cuidei da fanfarra. Cuidei da fanfarra, fiz toda
as paradas que tinha que fazer, e foi beleza, foi uma outra fase na minha vida. Isso já fora de tudo que eu passei, tudo que eu fiz, entendeu? Já era um outro negócio assim, não, eu vou voltar para o meu interior. Falei, eu vou voltar para o meu interior. Então aquilo foi um convite para que eu voltasse ao lugar, do lugar que eu saí, né? Aí foi tudo bem, fui bem recebido, até o prefeito lá era um coleguinha meu da época de infância, né? Era o Pedro, né? Pedro Benedito. Aí, daí pra frente a coisa ficou normal, como se eu morasse no interior, né? Todo mundo, mas só que as pessoas chegavam lá em casa, queria isso, queria aquilo, via um disco, via qualquer foto, aquela coisa, entendeu? Aí foi que eu falei, bom, agora eu tô realizado numa coisa, voltei a Itaguajé, que eu queria ver como é que estava o meu lugar. Aí eu, como a banda do Cebola, né, que é aqui em Paranavaí, né, que fazia formaturas lá em Santa Inês, Itaguajé, aquela coisa, e eu ia no baile para ver. Aí fui convidado para fazer né, dar uma palhinha lá. Aí ainda fiz Gremiller, né, In the Mood, aí aquela coisa, improvisei, fiz umas coisas lá, pra quê? Aí já se interessou, não, você vai com nós, eu vou te pegar aqui que nós vamos pra Prudente, que nós vamos não sei pra onde, não sei o que, não sei o que. Aí começou uma outra fase, que aí eu já deixei a prefeitura de Itaguajé, e já continuei fazendo com Cebola, né? Eu fazia, só que eu morava lá. Que é MR, né? MR, a banda marca registrada. Aí a minha filha cantava, a minha filha já veio primeiro, aí depois eu vim e fiquei com o Cebola. Aí fiquei com o Cebola uns tempos, aí saí do Cebola, entrei na banda, vai. Aí fiquei uns tempos com o Cebola, assim, né? E aí passei para a banda Condor, que é o do César, né? Aí passei para a banda Condor, e até tem o cartaz aí e tal, tem tudo, tá, beleza. Tá tudo. Aí, já foi uma outra fase, né? Foi uma outra fase da minha vida musical, né? Do meu artístico. Aí a coisa mudou. Aí eu vim, quem me trouxe para cá foi o Cebola, que me trouxe lá de Santa Inês, que eu já estava em Santa Inês, não estava mais em Itaguajé. Aí me trouxe para cá. Eu cheguei aqui em Paranavaí em 91. 90 para 91. E fiquei com a banda Condor, né? Até mais ou menos uns 20 a 21 anos. Eu fiquei com a banda Condor. Então a gente fazia Curitiba, Santa Catarina, né? Florianópolis, tudo esses lugares grandes, essas cidades, a gente fez, porque a banda estava com um bom conceito, a banda era uma banda muito boa em harmonia, em musicalidade, era muito boa a banda, entende? Aí eu comecei a trabalhar com eles, né? E até, como diz, para dizer as outras bandas, que depois do Condor, depois do Condor aí eu fiz com Cactus, aí eu fiz em Lobato, com Oasis, banda Oasis, eu fiz com o Fonte Luminosa, eu fiz com Santa Mônica, né? Tudo era banda que eu trabalhava, fazia, né? Fazia apresentações. Então aquilo para mim, beleza, tô continuando trabalhando, né? Tô dentro do meu, né? Aí, então eu tenho que agradecer tudo isso porque realmente foi uma passagem muito boa aqui, né? Então, beleza. E hoje eu me encontro até hoje aqui em Paranavaí. E
depois que dessas coisas tudo que vinha acontecendo, restava os barzinhos que a banda quando também parou, né? O Cebola também parou, né, com a banda. Aí me restou os barzinhos, casamentos. Mas você deu aula. É assim, os casamentos, e eu licionava na Casa da Cultura, nesse inteirinho. Nesse inteirinho, então eu licionava na Casa da Cultura, né? Peguei 60 alunos na época. Hoje tem uma orquestra, quer dizer, quando eu saí, deixei com outro que assumiu, né? Assumiu lá. Mas quem começou foi eu. Quem começou foi eu, né? Que pôr a música na cabeça desse povo, né? Então, beleza, hoje eu encontro alguém deles, nossa, fazem aquela festa comigo, ô professor, maestro, tal, não sei o quê, aquele, sabe como é que é, né? Então, Durante quanto tempo você ficou na Fundação Cultural, na Casa de a fundação fiquei, não chegou a 2 anos, né? Não chegou a 2 anos. Muita gente. Mas muita gente, Só 60 alunos foi quando eu peguei. Feito todos os alunos para mim, né? Aí era garotas, garotos, era tudo, né? Então, tinha os recitais, quando a gente organizava os recitais, uma garotinha, ela tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, e ela me acompanhava, eu fazendo uma canção do Kennedy. Ela me acompanhava no teclado, que já era aluna minha, né? Então aquilo, né, as pessoas, os pais, né, aquela coisa. Então, foi uma coisa muito bonita, sabe? Muito, na minha vida foi uma coisa linda, 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 linda. Então é gratificante. Para mim foi gratificante. Então eu não tenho que reclamar, não tenho que falar, mas isso não sei, não. Eu tenho que agradecer ao nosso bom Deus, porque senão nada disso acontecia. E você arruma instrumentos também. Então, aí como vamos passar para o lado atual, aí quando eu comecei a fazer, né, fazendo os barzinhos, né, fazendo os barzinhos, fazendo restaurantes, lanchonetes e tal, veio a pandemia, né? Isso aí ninguém sabia, nem eu sabia que era isso. Então esse tipo de coisa que apareceu, essa pandemia, fechou teatro, fechou restaurantes, todos os salões de diversões, né? A gente não podia fazer mais nada. Então hoje não faço mais, não sopro em casa, o momento que eu sopro meu instrumento e tal, mas é assim, sabe, não tem mais um serviço, mais um trabalho, né? Para mim parou. E hoje eu estou com a idade de 78 anos, vou fazer 79 agora no ano que vem, né? Já estou beirando os 80, né? Mas ainda a cabeça ainda está... A cabeça ainda pegou um certo prumo que, graças a Deus, ainda, né? Muitas vezes, alguma coisa que eu deixei para trás aqui, é porque faz muitos anos, né, que esses acontecimentos, entende? Mas eu fico grato a essas pessoas que sempre me procuram, me pedem para arrumar um instrumento, para dar um alô, alguma coisa que ele não está entendendo, tudo. Eu fico muito agradecido, né? Que é coisas que isso faz parte da minha vida musical, né? Eu nasci com essa dádiva e não me cobraram nada por essa dádiva.